Olá, tudo bem? Como prometido, estou trazendo um vídeo agora para falar sobre a parte técnica do projeto MyHealth. No caso, falar sobre as linguagens, qual a arquitetura que a gente utilizou, mas falando realmente como a gente chegou nessa solução para poder desenvolver a nossa aplicação. Bom, a gente tem o nosso GitHub aqui que por enquanto ele está privado, a gente não vai deixar público até porque tem umas credenciais ali que a gente usa para teste e tal, integrações com ambos esses três, então como é um projeto que vai continuar, a gente não vai disponibilizar por enquanto, então por enquanto ele é privado. É, cara, vamos lá, de antemão, eu vou passar aqui no IntelliJ para mostrar sobre a arquitetura do projeto. Primeiramente, eu vou deletar esses arquivos aqui que eu estava utilizando para teste. E aqui nós temos o nosso projeto. No caso, a gente está subindo no Git o projeto back-end, o domain e o front-end, ou seja, a gente não separou em projetos para subir no back-end. A gente está subindo todos em um só que dentro desse projeto a gente separou os projetos em si. Aqui a gente está utilizando os princípios da Clean Architecture. Antes mesmo a gente estava trabalhando com a arquitetura MVC comum, até com umas aplicações que a gente estava trabalhando aqui nos vídeos, alguns vídeos ensinando e tal, de CRUD, sempre foi arquitetura MVC padrão. O segundo vídeo do CRUD a gente já utiliza os preceitos ali, os conceitos de Clean Architecture. E aqui a gente também seguiu mesmo. Não está 100% seguindo Clean Architecture porque a gente poderia quebrar em mais projetos, em mais camadas. Porém, a gente está seguindo os princípios. É porque a gente tem o back-end nosso separado. E dentro do back-end a gente tem a nossa aqui back-end implementation. Aqui é onde ele vai fazer conversa com o banco de dados. Porém, vamos seguir o fluxo. Acho que vai ficar, o entendimento vai ser melhor. Na Clean Architecture nós temos a camada inferior, a camada mais fraca ali no caso, a mais burra, a gente diz, que é aqui a parte do domain, onde a gente tem as nossas classes, né? Então, aqui ele não conhece tecnologia nenhuma, a gente só tem as nossas classes mesmo, que é onde a gente trata do domain. Então, o domain ficou separado para isso, só para as classes. Assim, nós temos o nosso front-end, que é separado em front-end Spring, ou seja, no front-end a gente está utilizando o Spring com o TimeLeaf para renderizar as páginas, ou seja, a gente está utilizando o TimeLeaf como template engine e o Spring ali para fazer a comunicação com o nosso back-end também. Então, temos aqui o nosso front-end Spring. Vou mostrar aqui as pastas onde a gente tem configuration, onde a gente levanta aqui as configurações para poder acessar os casos de uso, né? Então, temos aqui a nossa controller, vou mostrar alguns como exemplo. Tem até uns debug aqui para tirar nosso controller, a controller com o Spring no caso. Temos o DTO, no caso aqui como exemplo, que a gente mostra ali no front. Tem alguns DTO que também estão na domain que a gente vai passar para cá, que às vezes ele não mexe com back-end, só com front, então ele vai vir só para front. Mas às vezes ele intercala entre os dois, então a gente deixou na domain. E o port MPL, onde a gente tem aqui também a parte de criptografia ali na hora de enviar a senha. Temos as controllers, né, as REST controllers aqui. No caso, temos duas, porque o back-end nós temos dois. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas, em resumo, é isso. Aqui temos os resources. No caso, todas as páginas, né? No Spring, no projeto Spring a gente utiliza assim. As páginas vêm aqui no resource. E basicamente estamos utilizando aqui o TimeLeaf. Vou procurar aqui o TH para você ver como exemplo como é que ele funciona. Não sei se já mexeram com o TimeLeaf. Foi minha primeira vez em um projeto e eu até que gostei bastante. No começo é estranho, mas gostei bastante. Então, do projeto Front Spring, basicamente é isso. E a gente tem também use cases, que basicamente são as services do front, né? Só que aqui a gente utilizou casos de uso. Vou pegar aqui atividade, a gente tem atividade de criar, de deletar, filtrar, mostrar. Então, aqui ele vai fazer o serviço dele, né? Checar se está tudo ok, no caso, criar a atividade e depois enviar para o back-end.
Então, de front-end temos o use case Spring, bem tranquilo. Caso a gente queira trocar de tecnologia aqui, é bem tranquilo, porque a gente está trabalhando com o CleanArch, né? E como o front é um projeto só, a gente consegue mudar a tecnologia tranquilamente para poder conversar com o nosso back-end. A gente já falou do domain, do front, agora na parte do back, é onde a gente tem o back-end implementation, o Spring, Spring S3 e o use case. Bom, seguindo a ordem ali do front, primeiramente a gente tem o back-end Spring, onde ele vai receber as requisições. Vou abrir aqui uma REST Controller, onde a gente está falando de atividade. Então, vou pegar aqui de atividade. No caso, estava batendo na de criação, ou seja, é um post. Então, ele vai bater nessa register, vai receber a atividade aqui no request body e vai direto para o nosso caso de uso de criar atividade, que é logo nesse projeto aqui de back-end use case, que é mais ou menos a mesma coisa que o front-end ali no use case. Aqui a gente trata ele como um serviço, então é um caso de uso, ele tem que fazer só isso e já era. Ele passa a atividade dele para outra camada da aplicação. No caso de criar, ele checa se está tudo ok, se não está vazio e tal, e comunica, né, com o Activity Repository para poder fazer a inserção no banco. Então, ele bate no back-end Spring, ou seja, a gente já percebeu ali que o nosso back-end é feito com Spring, né, Java Spring, e assim ele chama o use case do back-end e depois ele chama o back-end implementation, que é onde a gente faz a conversa com o banco, né? Então, vou mostrar aqui como exemplo. No caso aqui, a gente teve que usar, a gente não pôde usar nada que pudesse auxiliar ali na conversa com o banco, porque foi um projeto educativo, um projeto acadêmico, né, que a gente fez na escola, então, na faculdade. Por isso a gente não utilizou Hibernate, JPA, nada que pudesse utilizar ali na conversa com o nosso repositório. Então tá bem manual mesmo, a gente faz nossa SQL manualmente e tal. E temos aqui, vou mostrar o create para vocês. Então, temos aqui o nosso SQL. Primeiramente ele checa, né, se já tem um igual. No caso, essa é a camada de validação que a gente fez. Ele checa se já tem um igual. Caso não, ele roda esse insert com os dados. Então a conversa é essa. O único que ficou faltando aqui para falar do back-end é a parte do Spring S3. Aqui no Spring S3 temos um projeto onde a gente armazena os arquivos não a Amazon S3, né? No caso, a gente utiliza o serviço S3 da Amazon. Não vou mostrar aqui para vocês, porém, basicamente, né, a gente utiliza a Amazon S3 ali para poder armazenar nossos arquivos. E aonde que a gente utiliza o arquivo aqui? Na hora de trocar uma foto de perfil, temos aqui, vou colocar como exemplo outra foto. Esse arquivo ele é armazenado no S3, ou seja, não está armazenando no local, a gente está armazenando na nuvem, utilizando o serviço da Amazon, AWS. E também aqui, quando a gente vai registrar, né, que a gente pode anexar arquivos. No caso, a gente estava utilizando alguns arquivos para upload, mostrando como é que funciona a plataforma. Se você ainda não viu o vídeo, é legal que você veja o vídeo, como é que funciona o nosso sistema ali. É só voltar alguns vídeos anteriores, posso ter botado card também. Então, essas são as formas de armazenamento de arquivo que a gente tem até o momento. Então, a gente está utilizando S3 para poder armazenar esses arquivos. E aqui, ó, já que eu mostro no banco, vamos voltar aqui. E aqui a gente fecha o back-end. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou o controller do S3. Um exemplo, mais ou menos, aqui. Só não vou mostrar as credenciais, né, para não vazar. Mas basicamente é isso. Essa é a arquitetura do nosso projeto, né? A gente dividiu. Eu preciso deletar aqui que eu estava fazendo um teste. Toda vez que subia um arquivo ele baixava também, mas ele não está consumindo lá. Deletei. Ele está pegando no S3. Até porque agora a gente vai falar da parte de banco, né? Eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui com o Scheme Spy, onde ele mostra todo o resumo do nosso banco, todas as entidades, as colunas e linhas. Então, vamos aqui em relacionamentos large. Basicamente, o nosso banco está dessa forma. Ainda tem formas de melhorar esse Medical Record Data, é como está tratando um protocolo em que tem vários dados que podem ser importados.
A gente, por enquanto, está armazenando dessa forma, mas temos as nossas entidades aqui. E aí, pegando o gancho da foto ali que a gente estava mostrando, eu vou dar um select all no file para mostrar no banco aqui. No caso, como que a gente está utilizando esse content, ele aponta para um local, ele aponta para o nome do arquivo lá no banco, ou seja, qual foi a estratégia que a gente utilizou aqui? Colocar o nome de se é uma atividade, se é a foto de perfil, no caso, ele está armazenando de outra forma, mas ele coloca a atividade e o ID dela, assim ele puxa no banco. No caso, essa foi a nossa forma de plotar os arquivos aqui para o usuário. Então, eu acredito que seja isso. Tá aqui o nosso banco também, não tem muito o que falar. Temos todos os nossos relacionamentos aqui em questão, a parte de monitoramento, né, que o profissional de saúde monitora uma pessoa. E, cara, de banco é isso. O front, o sistema, vocês podem ver como é que funciona no vídeo anterior que eu mostrei, o sisteminha. E, cara, o Git, como eu falei, ele ainda está privado. E eu posso até mostrar também aqui. Deixa eu abrir o VS Code, que eu gosto de mexer no VS Code aqui para mostrar a parte do Git. Eu uso o Git Graph aqui próprio do VS Code que eu gosto de armazenar as coisas nele. Tem bastante commit aqui, se não me engano foram 1198, ou seja, é um trabalho desde fevereiro que a gente estava puxando. Quer ver? Retornar aqui. Cadê? Deixa eu dar um Ctrl J para tirar aqui. Mas dá para ver que foi um trabalho de um tempo atrás aqui, ó. O projeto foi criado em fevereiro e a gente foi desenvolvendo. Primeiramente, a gente estava trabalhando na parte de documentação, que na parte de engenharia de software a gente tem que modelar, levantar as histórias de usuário, né? A gente tem todo o desenrolar ali da modelagem, da comunicação, para poder chegar na parte da construção e poder fazer um software bem elaborado. Mas antes disso, um processo de engenharia de software para todo mundo que entende engenharia de software estuda, sabe que tem todo um processo, né, de estipular tempo de caso de uso, fazer o plano de projeto, fazer o escopo do projeto, definir o que vai ficar fora, o que vai ficar dentro, modelar o banco, né, preparar, ver se está tudo de acordo, fazer o visão de comportamento. Então a gente tem bastante coisa aqui, até que a gente modelou a maioria desses arquivos com o Ideas Modeler, que é um programa que não tem aqui no Mac, a gente utiliza no Windows para poder modelar o nosso projeto. Eu posso até mostrar ele em outro vídeo, porque ele é mais completo também, ele tem mais informações para mostrar. Então, aqui é basicamente um resumo, né? A gente tem alguns prints, Word e tal. E aí, em dezembro agora, a gente precisa enviar a documentação final do projeto, onde a gente vai como eu posso dizer, juntar todos esses arquivos e completar algumas informações para poder entregar esse documento. Mas basicamente é isso. A gente participou da feira e a gente venceu em primeiro lugar do sexto período. Então, grato por esse período. Foi bem enriquecedor em questão de conhecimento. Foi um trabalho árduo, mas que rendeu frutos, né? Então, de parte técnica é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Não fui muito a fundo, até porque é muita coisa para falar. Então, em resumo, a gente utilizou no back-end ali o Java com Spring Boot e no front o Spring ali com o TimeLeaf para poder plotar na tela, fazer toda essa conversa. No banco de dados a gente utilizou o Postgres, não falei. Nós temos aqui o nosso PGAdmin para poder mostrar. A gente utilizou o próprio Postgres, então. E utilizamos o servidor ali da Amazon, né? A gente utilizou o serviço do S3 para poder armazenar os arquivos. Por enquanto, essa é a arquitetura do nosso sistema. E ano que vem, caso a gente continue esse projeto, a ideia é que a gente possa trazer a aplicação mobile, trazer uma camada de usabilidade melhor para o usuário, né? E dessa forma poder melhorar ainda cada vez mais o projeto. Provavelmente a gente vai mexer com Flutter para fazer para poder desenvolver o nosso projeto, né, para iOS, para Android. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Quem chegou até o final aí estava curioso para saber como é que ficou a parte técnica do projeto. Valeu para você que acompanhou e dê sugestão aí também de vídeos que agora, como acabou esse projeto, eu tenho mais tempo para trazer os vídeos. Valeu, um abraço.